Salve, salve pessoal, aqui é o Pedro Camargo. Nossa convidada de hoje foi a Katsuri Machado, advogada de formação. Ela tem um escritório próprio de consultoria em legal design lá em São Paulo, vem desenvolvendo um trabalho bem bacana, produção de conteúdo e atendimento de escritórios de advocacia, advogados autônomos e também outros modelos de negócio aí a partir da perspectiva do legal design. Oi gente, aqui é a Luísa. Se você acha que legal design é só deixar o documento mais bonito, ouça esse podcast. A gente trocou uma ideia super legal com a Kati e a gente também perguntou sobre dicas práticas de como você, como advogado, pode colocar, ou como um operador do direito, não necessariamente como advogado, pode trazer o legal design para a sua atuação jurídica, para o seu dia a dia, de uma maneira que não vai tirar todo o seu tempo, você não vai ter que dedicar as suas horas do dia para estudar e legal design, você vai conseguir trazer essa prática super boa para a sua atuação. Aproveitem! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Pedro, estou com a Luísa e com a Katsuri. Hoje aqui para bater um papo sobre legal design, visual law, temas correlatos, pensar um pouquinho aí na experiência do usuário do direito. E antes de mais nada, eu já vou passar a palavra para a nossa convidada e agradecendo a disponibilidade de estar aqui com a gente, batendo um papo nessa manhã de quinta-feira, fazendo a pergunta, né? Legal design e visual law são as mesmas coisas, são sinônimos, né? E outra, Kátia, se você puder também comentar um pouquinho da tua atuação, né? Hoje, você comentou de treinamentos, consultorias, como que está se dando, como que o mercado, tua perspectiva, assim, para a gente começar esse bate-papo. Fechou, muito bom, obrigada aí pelo convite, é um prazer estar conversando aí sobre esse assunto que é um tema, né, do meu dia a dia aí, que eu sou apaixonada. Bom, então para a sua primeira pergunta, visual law e legal design não é a mesma coisa, legal design é uma área muito urgente, e visual law se trata mais da maneira como a gente apresenta essa informação. Então, a gente sempre fala que a informação, ela se divide, né, entre forma e função. Então, primeiro a gente constrói a informação pensando no objetivo que a gente quer atingir, e aí a forma como a gente entrega essa informação seria o visual law, né, aplicando aí, quem sabe, elementos a documentos jurídicos, elementos visuais, utilizando aí de conceitos de hierarquia da informação, de design gráfico e tudo mais. Então, resumindo, né, legal design é uma área muito ampla, quando o visual law é apenas um pedacinho ali de tudo isso. E falando um pouco sobre a minha atuação, eu sou advogada, mas já faz algum tempo que eu não atuo no contencioso, na advocacia tradicional. Hoje a minha atuação é mais consultiva na área de inovação jurídica, então eu dou treinamentos para escritórios, departamentos, e também desenvolvo alguns projetos ajudando negócios a expandirem a partir desse olhar da experiência do cliente do direito. Então hoje eu integro aí conhecimentos dessa minha trajetória no jurídico, porque teve um tempo que eu já advoguei, já fiz estágios em órgãos públicos e privados, tenho toda essa bagagem aí, e hoje eu integro com outros conhecimentos, porque eu entendi que a gente falar de legal design ficando apenas ali no visual law, e muitas pessoas ainda não sabem nem executar esse visual law da maneira que é mais adequada, isso é muito raso. Quando a gente conversa com diretores, com sócios de empresas, a gente entende que muitas das vezes eles não entendem o valor, eles não percebem o valor dessa iniciativa. Então, o visual law, ele começa com um trabalho, né, de pesquisa, de entendimento do negócio, dos objetivos com aquela estratégia. E a partir daí, o visual law é só uma dos recursos que a gente utiliza ali na construção de um melhor relacionamento com esses usuários, que podem ser clientes internos, ou seja, outros departamentos dentro de uma organização, como os clientes, de fato, o cliente final, né? E aí pensar em todo esse relacionamento e toda essa comunicação é o que eu tenho feito.
Muito legal, Katsurin. Legal design é muito mais sobre tornar o conteúdo do direito acessível para quem não é advogado do que só deixar um documento bonito, né? Exatamente. E a gente fala bastante de experiência do usuário. Então, você também mencionou um pouco do usuário. Você pode comentar um pouco para a gente, dentro do direito, dentro dessas frentes que você trabalha, quem são os usuários? Só para trazer um pouco mais palpável para daí a gente dar continuidade na discussão. Legal. É importante falar que sempre que eu falo sobre negócio, né, na minha fala eu trago essa palavra negócio, muito advogado entende que a conversa não é com ele. Então vamos começar por isso. Você, seja advogado autônomo ou trabalhe num escritório, você tem um negócio. Porque você entrega algo e em contrapartida você recebe por esse serviço. Então, sim, você é um negócio, você tem um negócio. Isso estando claro, são vários os usuários, né? Se a gente está falando de escritório de advocacia, o usuário pode ser um outro colaborador que atue no financeiro, que atue no marketing. O usuário pode ser o próprio juiz, né, promotor, enfim, o pessoal ali do órgão judiciário mesmo com quem a gente tem que se relacionar no dia a dia. E também o usuário pode ser empresas, e aí quando a gente fala de empresas, eu tô falando no final das contas de pessoas, né? Mas que tem perfis diferentes. Quando você atende, quando o seu público é a pessoa física ali, a pessoa leiga, é uma comunicação, é uma maneira de se relacionar. Quando você se relaciona, você atende, por exemplo, bancos. Por mais que no final das contas somos todos pessoas, né, servindo pessoas que de alguma forma se relacionam, o perfil já é outro, né? Uhum. Então aquela pessoa ela já está representando ali um negócio, então esse perfil corporativo já é diferente. Uhum. Muito legal isso. Eu trabalhei por um ano com legal design junto com a Gisele Ueno da High Law. Eu tocava à frente dos projetos de legal design lá. E a gente trabalhava bastante essa parte de entender previamente qual que era o objetivo daquele documento específico, justamente para tentar entender o usuário, quem que era a persona como usuário. A gente também fazia workshops de persona, justamente pensando, e aí que é a complexidade, chega a complexidade do legal design, né, para ver como que é realmente diferente do que só o visual law. É você realmente entender com quem que você está falando, como que você adapta a sua linguagem, a escrita, se precisa trabalhar mais alguns quesitos no visual law ou menos, dependendo do objetivo daquele documento, né? E isso é muito interessante, é bem mais complexo do que somente a parte visual. Com certeza. E como que você acha que o mercado tem se comportado frente à ideia de trazer a experiência do usuário para o mundo do direito, de trazer essa visão de negócios para o mundo jurídico? Eu acho que o pessoal está começando a entender que a experiência é importante. Não é só... Tem muita gente que faz visual law, né? Como você disse, não passa por todo esse processo. E aí o documento é basicamente o mesmo, com uns ícones a mais, com uma carinha diferente, né? E só que aí isso não traz resultados, né? No final das contas, você, profissional, você precisa atingir aí as suas metas, você tem suas métricas aí para medir o sucesso do seu cliente e o sucesso da sua organização, e você precisa atingir isso. Então, e aí o pessoal começou a entender isso. Como que eu proporciono uma melhor experiência? E aí eu preciso pensar em toda a jornada do meu cliente, desde o primeiro contato, desde a prospecção desse cliente, né? Como que é feito isso? Como que essa comunicação ela é coerente? Porque também não adianta você construir toda uma comunicação legal para prospectar, para conseguir trazer esse cliente para você. E aí, nesse momento de assinatura do contrato, é um processo super engessado, onde você pede lá uma lista com 20 documentos, envia um contrato com 20, 30 páginas, super denso. Quer dizer, você já prejudicou toda a experiência que você construiu, né? Então, pensar em tudo isso é muito importante. E algo que eu vejo que é muito difícil para o advogado é você estar aberto a alguns riscos que você vai correr nesse relacionamento. Às vezes, o profissional jurídico ele é tão averso a correr riscos
que ele acaba dificultando esses processos, né? Então, acrescentando aí barreiras que poderiam ser diferentes para melhorar esse relacionamento com o cliente. E às vezes a gente precisa ter isso em mente, porque se você parte do pressuposto que você só precisa resguardar o seu lado sem pensar no cliente, sem pensar do outro lado da mesa, né, nas reais dores e necessidades dessa outra pessoa, você já começa errado e isso já provavelmente não vai te levar muito longe. Porque hoje a gente vive a era da experiência, independente do setor, do tipo de negócio, do porte do negócio, e as pessoas elas querem se relacionar e se sentir acolhidas, né? E quando a gente fala de criar experiências, né, positivas para o nosso usuário, a gente fala de levar em consideração alguns aspectos emocionais. Então, como que eu posso construir uma experiência positiva? Simplificando a comunicação, desburocratizando processos, estando ali para o meu cliente quando ele precisar, e aí a gente precisa estar atento, né, às tendências de, poxa, será que eu só tenho um canal de comunicação? Seria interessante eu ter outro? O meu cliente, ele precisa de mim em alguns horários que eu não estou disponível. Como que eu vou resolver isso, né? Então, pensar em todas essas questões que envolvem aí desenhar a jornada do cliente e pensar em cada ponto de contato é essencial. E claro que o Visual faz parte disso, né? Na construção de documentos e de materiais aí para que você consiga estabelecer uma relação legal com o seu cliente, mas não é tudo, né? Tem muita coisa por trás disso. E eu acho que o mercado tem percebido isso, principalmente o mercado jurídico, e essa é a minha... Esse foi o meu desafio lá no início, e hoje está um pouco melhor, mas ainda é um desafio, mostrar para esse pessoal, né, do jurídico, que a gente precisa pensar na experiência do cliente, porque no final das contas a gente precisa não só atrair clientes, como reter. Não adianta nada ficar entrando cliente e saindo, entrando e saindo, né? Parece um balde furado. Então, nenhum negócio se mantém, né, nesse formato. E a experiência é fundamental para a gente conseguir reter, então, essas pessoas. Perfeito. E você consegue, no seu dia a dia, incluir em cima das demandas e de todo o conteúdo? Você é uma profissional que trabalha com isso, eu sei que consegue, você tem projetos específicos para legal design. E escritórios que são aqueles escritórios que sempre estão apagando fogo, ou que tem diversas áreas, que trabalham com contencioso também. Como você enxerga o advogado incluindo essas práticas de legal design no dia a dia deles? É algo que você consegue, que você vê acontecendo hoje? Infelizmente ainda não. A maior parte dos escritórios está envolvido nesse operacional, que eu sei que é muito desafiador, mas eu acho que sim, para começar, eu acho que todos precisam ter consciência da importância de pensar em inovação e de pensar não só em legal design, mas em todos esses conceitos que a gente conversou até agora. Porque um erro muito comum eu vou construir uma área aqui no escritório, vou contratar alguém para trabalhar com isso, só que o resto da organização não percebe o valor desse trabalho. E para começar, não existe um trabalho de inovação ou de legal design solitário. Esse trabalho precisa ser colaborativo. E depois, não deve ser uma área, deve ser um sentimento que, desde a pessoa que faz o café e serve para o cliente até o advogado sócio, todos precisam estar na mesma linha e pensando nessa experiência, né? Quando a gente fala da Disney, que é referência em experiência no atendimento, desde a pessoa que está lá recolhendo lixo até o cargo mais de alto nível, né, hierárquico, todos têm consciência que a excelência no atendimento é um valor daquela organização, e não importa se eu sou contratado para fazer X, se chega uma demanda e não tem ninguém para atender, eu vou fazer Y, Z, vou fazer o que precisa ser feito. Então isso eu acho que é muito importante. E aí, apesar de infelizmente, a maior parte dos escritórios ainda não terem essa consciência, que eu acho que é o ponto de partida, eu vejo que há um movimento em prol disso.
E aí, a partir dessa mentalidade, onde todos compartilham da mesma visão e valores ali, eu acredito que implementar aos poucos pequenas transformações já trazem resultados muito significativos. E é claro, né? Eu acho que ter uma pessoa com uma visão sistêmica de tudo que está acontecendo para ir auxiliando esses profissionais é muito importante, sim. Destinar aí, seja uma pessoa ou um time, para ir atuando como elo, né? Então, ir fazendo essas conexões e captando insight de tal departamento, do civil, do trabalhista, e entendendo como que as coisas estão sendo, porque uma coisa é você também desenvolver uma iniciativa no seu escritório, e aí amanhã ou depois, ninguém está olhando para isso para ver quais resultados estão sendo gerados. E aí isso muitas vezes se perde. Então, ter esse acompanhamento, alguém para estar constantemente acompanhando essa evolução é muito importante. Isso que você falou um pouquinho antes ali, engloba todo mundo, assim, né? Me traz muito à cabeça aquela coisa da cultura organizacional, né? A partir do momento que você toma essa decisão, né? Os sócios, de maneira estratégica, tomam a decisão e implementam isso, e a equipe abraça mesmo, você vê que é uma revolução que vai muito além de colorir contratos, né? Que até algo que a gente conversou naquela outra oportunidade de que às vezes as pessoas olham, eu já tive essa experiência do Visual Law, olham como inovação pela inovação, no sentido de, vou fazer colorido. Para quê? Não sei bem, mas fica bonitinho, né? E aí faz algo assim. Mas assim, me surgiu uma dúvida, e aí é totalmente interesse meu, assim, aplicar onde eu estou trabalhando mesmo, que, claro, a gente não tem uma assessoria, né? E eu acho que é a realidade de muitos escritórios, principalmente aqui em Curitiba. A gente não tem uma assessoria, um profissional que vê esse macro do legal design, né? Como é você entrando nos projetos, nas empresas onde você atende. Mas nós nós já nos movimentamos, temos algumas iniciativas nesse sentido, só que sempre vai ter aquele membro da equipe que, não, eu não vou fazer isso. Para que eu vou informar meu cliente algo além do que ele está me pedindo? Nossa, por que meu cliente vai me pedir tal coisa, sabe? Fica com aquela coisa assim meio, o advogado é o artista que não pode ser questionado, né? Então, como que você ainda mais sendo alguém de fora, assim, né, chega num escritório e motiva, né, mostra quais os argumentos que você usa. Isso que me despertou interesse também, assim, para motivar essas pessoas para essas pessoas entenderem também, né, a importância. Sim. Que há muito a ganhar, né? Sim. Eu acho que às vezes lidar com essas pessoas que são mais céticas, a gente precisa mostrar resultados. Então, assim, numa empresa que eu atuei numa consultoria, a principal dor era os clientes demoravam uma semana para devolver o contrato assinado. Então tinha todo o processo de atendimento, de envio, de proposta, e aí o cliente fechava, mas demorava às vezes uma semana, talvez em algumas situações até mais, para devolver o contrato assinado. E isso prejudicava todo o processo, né? Porque quando o cliente devolvia esse contrato assinado, então tinha vários processos internos ali, até começar ali a prestação de serviços, dos serviços que foram contratados, e isso atrasava toda a operação. E aí a gente fez o redesign desse contrato e isso refletiu numa diminuição para 2 dias. Então, imagina você chegar e apresentar, olha, antes os clientes demoravam uma semana para assinar, mesmo a gente fazendo a primeira reunião e conversando com esse cliente, ele ainda voltava a ligar, muitas vezes voltava a solicitar uma nova reunião para tirar alguma dúvida que tinha ficado por conta de uma cláusula específica. E isso refletia em horas, porque tempo é dinheiro, então em horas de profissionais, em atraso aqui no processo interno da nossa operação. E aí agora a gente teve uma redução não só no tempo de assinatura, como essas reuniões e esses pedidos, né, de novas
reuniões diminuiu, e isso reflete numa economia tanto de tempo quanto de dinheiro. Então, você mostrar esses resultados é essencial, e por isso que eu falo que tem que ter alguém para acompanhar essa evolução, porque simplesmente você fazer o redesign de um documento e não ter resultados concretos para apresentar, principalmente para líderes que normalmente têm perfis que são mais analíticos mesmo, né? Com essa visão mais de business mesmo. Por isso que é importante ter esses dados concretos, né? E aí tem várias métricas que a gente pode utilizar. Então, a redução do tempo, às vezes quando a gente fala de redesign de processos, a resolução de problemas no primeiro contato, né? Aumentando aí a satisfação dos clientes, e aí a gente acompanha essa satisfação por métricas seja um NPS ou outras métricas que a gente pega lá da área de CX para conseguir acompanhar o quanto a gente está conseguindo atingir o sucesso para esses clientes. Então, eu sei que esses conceitos podem ser muito novos para o pessoal da área jurídica, mas se você começar a estudar um pouquinho sobre CX, Customer Experience, para você começar a aplicar algumas métricas no seu negócio, algumas métricas de CS, que é outro conceito que significa Customer Success, que é uma outra área, né, um pouco mais específica. O CX é uma coisa mais abrangente e o CS é algo mais específico. Que todas essas áreas têm métricas. Quando você começa a aplicar e entender em que pé está o seu negócio, eu acho que é um ponto de partida para você argumentar no sentido de vamos mudar alguma coisa aqui? Vamos fazer o redesenho desse processo, dessa comunicação? Vamos contratar ou trazer alguém para o time? Porque indiscutivelmente, né, as pessoas são movidas por resultados e às vezes a gente precisa apresentar esses resultados para que as pessoas consigam comprar algumas ideias. Legal. E aí eu vejo a importância realmente de ter esse trabalho contínuo e ter alguém ali, porque algo que me chama a atenção é a diferença também entre o planejamento e o fazejamento, né? No sentido de estabelecer essa palavra que você usou das métricas, né? Porque você só consegue, enfim, ver resultado naquilo que está sendo medido. Então, é algo que agora já me trouxe alguns insights para aplicar na minha própria atuação, de estabelecimento dessas métricas, para daí ir experimentando, vendo o que vai dar certo mesmo, né? E isso, imagino que, não sei a tua opinião, mas eu acho que isso, mesmo o advogado autônomo, só na operação que é só ele, mas também nos escritórios mais profissionais e tal, pode ser utilizado, Com né? certeza, com Para todo certeza. mundo. É Legal. totalmente aplicável. Uhum. E outra coisa outra curiosidade minha, que eu atuando aqui, pelo menos dentro da nossa operação aqui do escritório em Curitiba, sou eu e mais uma pessoa que levamos à frente aí essas iniciativas, mesmo que em menor amplitude, de legal design mesmo, e essa outra pessoa é um designer, né? Não é nem advogado. Então, se você puder comentar também, assim, até dentro, junto com você, se você tem pessoas de outras áreas, porque é uma oportunidade de mercado, né? O mercado jurídico a gente sabe que é super concorrido, tem uma expectativa aí de ano que vem 1% da população brasileira ser formada em direito. Então, imagina, a gente precisa inventar coisas novas para o advogado fazer, né? Então... Eu acho que o advogado ele está se reinventando mesmo e a gente está tendo que trazer algumas habilidades para nossa construção mesmo como profissional jurídico. Então, nos projetos que eu desenvolvo, além de mim, se é um processo muito específico, por exemplo, eu vou atuar dentro de uma seguradora. Então, seguros não é a minha área de especialidade. Quando eu atuava como advogada, a minha área era mais contratual. Então, eu sempre chamo especialistas, se for um caso muito nichado, como nesse projeto, para trabalhar junto comigo. Além disso, sempre tem, como você disse, um designer, um UX writer, que é a pessoa que tem esse conhecimento da escrita voltada para o usuário, que tem esse conhecimento de plain language, né, de como aplicar algumas diretrizes ali da linguagem simples para facilitar a comunicação.
Eu gosto sempre de estar em contato com profissionais de CX mesmo, de Customer Experience, para ajudar na construção de todo esse processo, né? Esse processo de relacionamento, porque a gente precisa enxergar os documentos como uma parte da interação, que é muito maior. E aí, dependendo do projeto, a gente vai envolver, seja desenvolvedores, programadores, porque às vezes a entrega não é um documento, às vezes a entrega pode ser um site, uma plataforma. Às vezes a entrega é um vídeo, é a gravação de um vídeo ali para você explicar alguma situação que é um pouco mais complexa. Aí você traz um filmmaker, você traz uma galera dessa área. Então tudo varia muito de acordo com quem é o seu público, qual é o tipo de serviço que você presta, qual é a dor que você atende. E aí você monta uma equipe multidisciplinar que vai conseguir entregar um serviço de excelência, e isso que vai te garantir uma relevância no mercado, mesmo nesse mar aí de competitividade. Muito legal, Kat. São dicas muito boas. Tem uma ferramenta muito interessante que é tipo um Canva jurídico, chama UX Doc, do Eric Nibo. E eu dei uma ousada esses dias para aplicar em alguns documentos meus. E é claro, considerando tudo isso que a gente mencionou, é a parte visual. Ali o foco é em Visual Law. Mas já é muito interessante e é uma opção para quem não tem a oportunidade de ter um designer junto na equipe, ou um especialista em UX Writing, por exemplo, em escrita de experiência do usuário. É uma opção para advogados que não tem essa estrutura por trás, darem esse primeiro passo para trazer uma parte do legal design, que é o visual law, para a sua atuação jurídica no dia a dia. Você já chegou a ter experiência com essa plataforma ou com alguma plataforma nesse sentido? Olha, eu conheço essa plataforma, já vi algumas outras também. E eu recomendo o seguinte: no início, às vezes a gente não tem, óbvio, esses recursos para investir numa equipe multidisciplinar, né, e trazer todas as pessoas para trabalhar junto. E aí eu falo, não tem outro jeito, você vai ter que estudar, então. Então, até para que você consiga utilizar essa plataforma e ter um olhar crítico para pensar, isso não é aplicável ao meu contexto, ou isso é aplicável nesse aspecto. Porque tudo, mesmo essas plataformas, você vai precisar editar e trabalhar ali, adequando para a sua realidade. E para isso você precisa ter uma noção. Você não precisa ser um especialista, mas você precisa ter uma noção do que você está fazendo. Então eu acho que, num primeiro momento, o advogado tem mesmo que investir em conhecimento e começar a desvendar, quebrar um pouco algumas barreiras, né? E desvendar esses outros mercados, essas outras áreas do conhecimento. Para a partir daí, até para que você lá no futuro, quando você for contratar, você consiga julgar, né, o que é um bom trabalho, quem eu vou contratar, o que seria adequado, quem seria um perfil adequado para vir junto comigo aqui para o escritório. Então, eu acho muito legal essas plataformas e essas ferramentas que a gente tem hoje. Facilita muito, né? Mas ter um conhecimento é essencial, até para que a gente possa trabalhar da maneira adequada com essas plataformas. Perfeito. Estudo é o primeiro passo. Ter conhecimento sobre a área e boas práticas é realmente um excelente primeiro passo em qualquer área, né? Acredito. E é legal saber que existem ferramentas que estão surgindo especificamente para os advogados e que ajudam a diminuir a distância que tem entre o jurídico tradicional ou até do próprio conteúdo jurídico, a linguagem jurídica e de quem aproveita, ou pelo menos deveria aproveitar desse conhecimento, que são os usuários, que são os clientes, muitas pessoas que às vezes estão em situações vulneráveis, não vulneráveis relacionados a necessariamente o seu direito de ser um direito vulnerável, mas em situações vulneráveis, mesmo empresarial, mesmo societária, as pessoas elas ficam em uma situação vulnerável, e eu acredito que ter essa barreira
essa separação tão grande entre o conhecimento do direito e de quem precisa aproveitar daquele direito, eu acho que isso é muito prejudicial para todas as pessoas envolvidas. E ter iniciativas como Legal Design, como plataformas como o UXDoc, que também tem alguns templates interessantes para cada situação específica, eu acho que ajuda também a trazer o Legal Design mais acessível para mais advogados, que a gente tem muito advogado autônomo que não tem uma infra, então também estudar, tem muito curso gratuito no YouTube, muita instituição, empresa que fornece outros cursos que não necessariamente gratuitos, mas existe bastante curso acessível e disponível, e por outro lado existem também essas ferramentas que podem ser podem ser bastante aproveitadas pelos advogados. Com certeza, tem muito. Se você tem internet hoje, você tem um mundo à sua frente, né? Então, tem muitos cursos gratuitos. Eu mesmo, quem estiver nos ouvindo e quiser depois me mandar um direct lá no Instagram ou até no LinkedIn, eu tenho uma playlist lá no YouTube que eu coloco as lives, os eventos que eu vou participando e que às vezes o pessoal libera a gravação, eu coloco naquela playlist. Então, quem quiser depois me manda um oi lá que eu mando essa playlist. A gente tem muito conteúdo muito bom aí, e a gente tem muitos eventos acontecendo, né? Eu acho que uma das coisas que essa pandemia trouxe foi essa democratização da educação. Então, hoje tem muitos eventos muito bons, onde a inscrição é totalmente gratuita, acontece online, então você aproveita ali do conhecimento no conforto da sua casa, e é só uma questão mesmo de abrir o olhar, né? Então, parar de focar talvez só em quais são os eventos jurídicos que está acontecendo. Legal você participar desses eventos jurídicos, mas quais são os outros eventos que estão acontecendo e que vão contribuir para o seu conhecimento? Então tem de outras áreas, né, da área do design, da área de tecnologia, de negócios mesmo. Então você consumir esses conteúdos vai te ajudar a construir aí esse background para que você consiga atuar de uma maneira mais assertiva com seus clientes. Legal. Kátia, claro, tem essa... O pessoal vai te procurar, eu também vou procurar essa playlist, eu vou querer. E, assim, o advogado também gosta de livro, de parte acadêmica, assim, quem quiser realmente largar toda a advocacia e partir para esse ramo que quem sabe, um dia, como que começa, assim, como que, tudo bem, eu vou lá ver quero ver essa tua playlist. Mas tem alguma referência? Eu lembro que você trouxe professoras do lado da Finlândia, sobre linguagem simples, né? Como que está essa figura e esse cenário? E se o Brasil assim está figurando como um expoente nessa área? Eu queria saber assim de nós, assim, né? Como que está o Brasil aí? É algo no mundo inteiro? O Brasil está destacando? O Brasil ele é uma referência sempre, né? Sempre que a gente fala de inovação, o Brasil é um dos primeiros, assim. E apesar do legal design ser algo que está muito forte em muitos países, eu vejo que o Brasil é o que mais tem aplicado mesmo, buscado desenvolver essa área, porque por ser uma área nova, é uma área que está em construção, né? Eu sempre falo que não existe você falar que determinada coisa é certa ou errada. A gente está construindo junto. É claro que tem algumas pessoas aí que acabam forçando um pouco a barra, mas é uma área que está em construção. A gente está vendo o que funciona, o que não funciona, a gente está avaliando aí onde a gente pode chegar com tudo isso. Então tem muito... o Brasil ele é destaque, isso é um fato. Com relação a livros, eu recomendo você estudar tudo que envolve o comportamento humano, porque se a gente está falando de uma comunicação simplificada, de trazer um pouco de humanidade para o direito, então livros de design, né, livros que te ajudam, de neurociência, que te ajudam a entender um pouco de como as pessoas pensam e se comportam, é muito legal, muito interessante. Eu acredito que para qualquer profissional você entender um pouco sobre negócios, né, é muito legal também. Comunicação essencial, até antropologia eu gosto de estudar, porque a antropologia te ajuda a entender por que as pessoas
se comportam de determinada maneira, né? Por que elas pensam e sentem de determinada maneira. Então, estoura um pouco a bolha e tenta buscar conhecimentos, livros, nessas outras áreas, porque o profissional jurídico, ele já está acostumado a ler muito, né, da doutrina e muito ali do universo do dia a dia dele, mas muitas vezes ele pensa, mas por que eu vou ler um livro de neurociência? Por que eu vou ler um livro de design? O que isso vai me ajudar aqui na minha rotina do escritório? E eu falo para você, vai te ajudar, porque às vezes eu tô assistindo, sei lá, um congresso de design do pessoal de UX, ou tô assistindo um congresso de tecnologia do pessoal de product design, que não tem nada a ver, mas eles começam a trazer alguns desafios, algumas coisas da área que é aplicável e que gera insights para a minha realidade. Então isso é muito legal. Inclusive, eu sempre, todas as oportunidades que eu tenho, eu falo pro pessoal sobre uma série que tem lá no Netflix, Abstract, que é super legal. Cada episódio traz a história de um designer. Eu adoro essa série. Boa, não é? É muito boa. Uhum. Então, cada episódio traz a história de um designer. Aí tem um designer que desenvolve umas coleções especiais de tênis lá pra Nike. Tem outra designer lá que faz uns brinquedos de madeira super interessantes e educativos. E cada um compartilha insights do seu processo de criação, né, do seu processo de desenvolvimento ali, que às vezes, nossa, você pensa, poxa, nossa, isso pode ser, né, adaptado ao meu contexto, pode ser muito interessante para isso, para aquilo. Então, pessoal, abre a mente aí, vamos buscar conhecimento, porque a gente tem bastante coisa disponível, gratuita na internet. Muito legal isso, Kate, porque no direito, as pessoas elas não buscam inspiração em outras áreas, né, normalmente. E isso é algo que é muito comum em outras áreas. Inclusive áreas que não são óbvias, que a conversa não é óbvia. Tipo, física, buscar inspiração em artes. Tem um descobrimento físico de uma teoria física, eu não lembro do Penrose, foi inspirado, a resolução dessa teoria do Penrose foi inspirado por um desenho do Escher, que ele traz aquela perspectiva de infinito, que é desenho, estilogravura, influenciando a física. Que legal. Então, eu gosto muito também dessa visão de você buscar, não ativamente necessariamente, tipo, agora eu vou estudar bastante física para inspirar aqui na minha atuação jurídica. Não, mas você buscar conhecimento de várias áreas diferentes e abrir sua mente justamente para deixar isso ir cozinhando ali na sua cabeça, no seu inconsciente, e daí para quando você precisar, você tem uma ideia. Você não vai saber necessariamente qual foi a fonte daquela ideia, o que você consumiu lá atrás que colaborou para você ter aquela ideia, mas é realmente consumir diversas fontes para daí aquilo formar você e daí você ser uma cabeça mais aberta que, olha, tem uma perspectiva mais ampla, né? Exato. As pessoas acham que criatividade é só para os artistas, mas não, a gente usa a criatividade o tempo todo para resolver problemas pessoais, com o marido, com o filho, no trabalho. O tempo todo a gente usa a criatividade. E não existe essa de tipo, eu não sou criativo. Criatividade, ela vem do você alimentar o seu acervo mental com conteúdo diversificado e promover conexões neurais. Então, como que eu vou promover conexões neurais se eu só consumo um conteúdo, se eu só converso e me relaciono com um perfil de público, né? Se eu tô sempre nos mesmos lugares. Então, tudo contribui para que você possa ser um profissional mais criativo. Você consumir conteúdos diversos, você frequentar lugares que talvez você não tenha costume, mas de vez em quando você se forçar a furar a bolha mesmo e aí a lugares diferentes, a conversar com pessoas de outras áreas. Então, eu sempre falo que eu tenho o costume de me colocar em situações desconfortáveis de maneira proposital. Por quê? Isso te gera insights muito interessantes, sabe? Então, às vezes eu começo a assistir um filme que, num primeiro momento, não tem nada do que eu gosto. Não seria a minha primeira escolha. Mas eu assisto aquele filme porque aí, às vezes, uma fala do filme me gera um insight que vai ser proveitoso. Então,
isso que você falou tem total sentido. Gostei dessa dica. Eu vou assistir uns filmes que eu nunca dei atenção. Mas eu achei o último comentário da minha parte aqui é essa coisa da humanização mesmo, assim, né? De você entender, por exemplo, pensando nos entregáveis do trabalho do advogado, né? Em regra, é um documento escrito, né? Petição, contrato e tal. Então, você pensar em quem está lendo. E aí, até aquela pesquisa recente do Bernardo, né? Que ele fez aquela pesquisa com os magistrados. Então, é interessante que o mercado, assim, de legal design, de visual law, vai também se robustecendo e cada vez mais a gente vai tendo esses dados e entender, através de uma pesquisa como a dele, o que o juiz gosta ou não, em regra, né? O que os juízes, em sua maioria, gostam ou não de receber nas petições, né? E aí você vê que não é algo assim, essa humanização, quando a gente fala, não é algo assim abstrato, de feeling puramente, mas tem muita coisa estatística, né? É algo muito concreto mesmo, né? Com certeza. Essa pesquisa do Bernardo é muito importante. Teve uma outra pesquisa também que foi realizada sobre a experiência do cliente na advocacia, que foi pelo pessoal da B2L. E todas essas pesquisas, quando você junta essas pesquisas com outros relatórios que tem disponíveis aí, de tendências de mercado, de tendências de consumo, você entende que muitas vezes um entregável não é o fim da sua relação com o seu cliente. Eu estava falando sobre isso há minutos atrás, antes dessa nossa conversa aqui, com uma mentorada. Eu tô fazendo um trabalho com uma advogada da área previdenciária e ela falando para mim que o trabalho dela se encerrava com a entrega de um documento que era o planejamento previdenciário, né? Uma das entregas dela é o planejamento previdenciário. E aí eu perguntei para ela, falei, tá, e depois dessa entrega? O cliente te procura para depois fazer a revisão desse planejamento? Vocês mantêm contato? Ela falou assim, Kátia, normalmente não. Falei, então, você já pensou que grandes empresas de outros mercados, eles têm todo um processo de pós-venda para que você possa acompanhar a evolução desse seu cliente, ver se ele conseguiu aplicar aquilo que você recomendou, se está dando certo, se não, se você precisa ajustar. E isso é primordial para que você consiga, aquilo que a gente conversou desde lá do início, você manter um relacionamento com o seu cliente. Porque assim você vai conseguir, talvez, vender outros serviços que você oferece e que às vezes o cliente nem sabe que você oferece. E a partir desse contato, desse vínculo, o cliente vai entender que você não está interessado apenas em entregar lá o documento e tchau, lavei minhas mãos e acabou. Ele vai ver que você está preocupado em realmente no impacto que o seu trabalho gera na vida dele. Isso é humanizar o seu trabalho. É você falar, olha, eu estou aqui com você para te ajudar a colocar em prática, para te ajudar a resolver isso e vou te acompanhar. E a partir disso, o seu cliente vai ser um promotor dos seus serviços. Ele vai atuar como alguém que vai defender a sua reputação, a sua imagem profissional e vai recomendar os seus serviços para familiares, para amigos. Isso vai expandir aí a sua base de clientes. E quando a gente fala, né, de upsell, cross-sell em outros mercados, é isso, é você acompanhar o seu cliente para você poder, num segundo momento, contribuir com alguma outra coisa, ele trazer um amigo e você atender esse amigo e expandir a sua clientela. Então, tudo isso é muito importante. Legal. E, Kátia, aonde que, agora para a gente já ir encaminhando o final, aonde que o pessoal te acha, teu Instagram, LinkedIn? Legal, o meu Instagram é Katsurin Machado, meu LinkedIn também. Se vocês digitarem lá KAT, eu acho que já vai aparecer, porque não deve ter muitas Katsurins no mundo, né? E aí o pessoal que quiser continuar esse papo, que quiser marcar um café pra gente trocar mais ideia, é só me chamar lá. Café em São Paulo, né? Ou virtual, né? Cafézinho virtual. O cafezinho virtual também hoje é uma prática recorrente. Tem razão. É uma prática Tem boa. razão. Gosto dela. Mas então tá bom. Kátia, mais uma vez, obrigado. Acho que você trouxe vários insights para mim, para a Lu aqui e também para todos que vão ouvir e poder absorver aí dessas informações compartilhadas aí, desse universo aí que vem se mostrando do legal design, tá? Obrigado mais uma vez e, enfim, marcaremos aí mais cafezinhos, com certeza.
Vamos sim, eu que agradeço o convite, para mim sempre um prazer compartilhar e gerar esses insights. Podem contar comigo aí para novos papos. E é isso, gente, vamos transformar o mercado jurídico, porque há muito espaço aí para a gente contribuir com inovação no jurídico. Este foi mais um episódio do podcast Entropia Jurídica, trazido a você por mim, Murilo Brandão, pelo Diogo Richter, pela Luísa Dena e pelo Pedro Camargo. Se gostou do conteúdo, siga-nos na sua plataforma de podcast de preferência e recomende para familiares e amigos que possam se interessar pelo conteúdo. Além disso, acompanhe as novidades do EJ em nossa página no LinkedIn e no Instagram, @Entropia Jurídica. Vamos juntos descobrir, a partir da Entropia Jurídica, como criar um direito mais inclusivo, eficiente e democrático.